Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, mais uma noite, hoje, dia 10 de setembro de 2020, para a nossa palestra pública. E hoje nós recebemos a nossa irmã Carmen Matos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que aceitou o nosso convite para nos trazer os seus comentários sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que trata de bem-aventurados os que têm puro coração. E ela vai refletir sobre os itens 18 e 19, instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. Então, que todos nós possamos prestar bastante atenção sobre as orientações que a nossa irmã nos trará e que ela, pedimos a Deus que a oriente, fortaleça, para que ela possa nos trazer a sua palavra, o seu estudo e as suas considerações. Carmen, fica à vontade e pode trazer aí as suas reflexões. Nós estaremos juntos até às 8h20, no máximo 8h30, tá bom? A palavra é sua. Gente, obrigado pela presença. Encarnados e desencarnados, é sempre uma bênção esse estudo. Nós que temos a honra de aceitar, é um privilégio a gente aceitar fazer um estudo, porque nesse momento, assim como sabemos que aquele que estuda, aquele que dá aula, vamos dizer assim, trazendo na questão do professor, o professor que dá aula, ele recebe duas vezes, né? Porque a partir do seu ensino, da instrução, e as reflexões que ele faz, o que ele tem que estudar, o que ele tem que se aprimorar. Então, é sempre uma bênção e agradeço a paciência já de vocês. E o nosso capítulo é pureza, pureza do coração. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm o coração puro, e sabemos que a pureza tem a ver com, comparando com uma água pura, é aquela que não tem contaminação, é aquela que está limpa, é aquela que é própria para a gente beber. E a pureza do coração é exatamente isso, né? O quanto que a gente consegue limpar esse coração, né, das coisas que nos atrapalham a nossa caminhada, que nos atrapalham a nossa evolução. E eu queria começar com uma reflexão de Emmanuel, no livro Vida e Luz. Eu não sei se alguém falou sobre esse texto, que é muito importante. Então, ele começa, através de Chico Xavier, mediunidade de Chico Xavier, e ele começa assim: quando a pureza estiver conosco. E aí ele traz uma ideia para nós na questão dos sentidos, né? Os nossos sentidos, a nossa percepção. Então, ele desenvolve, trazendo todos os sentidos, para que a gente possa perceber o quanto que a gente escorrega, o quanto que a gente falha nessa questão quando a gente observa alguém, quando a gente julga alguém, quando a gente submete alguém ao nosso crivo, ao nosso critério. Então, ele começa assim: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Então, olha só o que ele diz. Quando a gente tiver aquele olhar de julgamento, aquele olhar de crítica, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que respeitar aquele momento, né? Desculpa, estou fazendo trocado. Espera aí, deixa eu voltar. Volta aí, volta. Quando a pureza estiver aos nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Ou seja, quando ele estiver fazendo alguma crítica a nosso respeito, algum julgamento ao nosso respeito, a gente tem que fazer, não combater, não discutir. O que a gente faz? A gente respeita. A gente tem esse olhar de compaixão, porque é um desventurado. Ele não sabe o que está fazendo.
ele está fazendo aquilo que naquele momento sai do coração dele, uma crítica, uma injúria. Então, o nosso olhar tem que ser de respeito. Aí ele coloca outro sentido. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia, a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Então, a gente está tomado de boas intenções, a gente vê muito isso na casa espírita. Nossa, eu estou trabalhando, é com criança, é com jovem, é com idoso, é com necessitado, enfim, é palestrando, a gente está fazendo um monte de coisa, né? E aí a gente escuta de alguém uma crítica, alguma coisa que faz com que a gente se sinta a pior das criaturas. E aí a gente fica nervosa, afinal de contas, quanta caridade eu estou fazendo, eu sou tão isso, tão aquilo, venho todo dia no centro, bato ponto toda hora, e como é que eu escuto isso? Né? E às vezes acontece mesmo. E o que a gente faz? A gente se incendeia, a gente se acha, sabe? Imagina, eu tão boa, eu tão caridosa, faço tanta coisa. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que escutar e entender que o indivíduo, que a criatura, não sabe das nossas intenções. Ele não percebe as nossas intenções. E o que a gente tem que fazer? Exatamente quando, na questão dos olhos, a gente tem que respeitar. Né? Se a gente pode, vamos dizer assim, trazer algum esclarecimento da pessoa, se a pessoa está preparada, mas se não, esquece, faça o que você tem que fazer e pronto, acabou. Senão a gente não sai do lugar. Se a gente for dar ouvidos, se a gente for direcionada, caminhar com o que os outros falam com a gente, vai ser complicado. A gente vai largar tudo. A gente vai largar estudo, a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente sabe que está certo ou não. Então, não dá para a gente ficar deixando os outros alugarem a nossa percepção, o nosso ouvido. Aí ele continua. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno e saberemos fazer o silêncio bendito. Olha que desafio para a gente. O silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente escuta alguma fofoca, alguma coisa, né, junto de nós, né, por enfermidade, olha como é que ele fala. O indivíduo, a criatura é enferma, é doente. Mas o que normalmente a gente faz, que ele fala aqui, para que a gente não entre na mesma sintonia? Não é o que acontece não só numa casa espírita, por exemplo, no dia a dia dos nossos familiares, quando fala alguma coisa para a gente está pronto para falar, está pronto para redarguir, está pronto para combater, está pronto para discutir. Não, imagina, eu que tenho razão, você fez isso, você fez aquilo. E aí causa aquele incêndio danado que a gente sabe que dá ruim. E aí a gente lembra, né, de Chico Xavier, Emmanuel, quando dá aquela... Até a Rose falou hoje mesmo, né? O que a gente tem que fazer? Bebe um copo d'água, deixa a água até a água esquentar. Quando a água esquentar, tira, bota outro. Né? E aí pronto, a gente deixa de falar. Porque a gente sabe quando vai dar ruim. A gente sabe, gente. A gente sabe quando vai incendiar, quando vai piorar a coisa. Em vez de melhorar, mas aí a gente tem... Não, imagina, se eu vou deixar barato, se isso vai ficar assim, não pode ficar assim. O fulano tem que saber as verdades. Que verdades? Se até Jesus, com Pilatos, se calou quando ele pergunta o que é verdade, o que Pilatos fez? O que vai adiantar eu falar o que é verdade? E, silêncio. Mas é complicado a gente guardar a nossa língua, é muito complicado. É um desafio. Todos esses itens aí são situações que nos colocam à prova. E como a gente já está na caminhada,
como isso nos incomoda. Então, como nós somos muito materiais ainda, essas questões nos trazem um desafio muito grande. Não é difícil, como até a Denise lembrou hoje, é complicado, é trabalhoso, complicado não, trabalhoso, é trabalho diário, é orar e vigiar e orar e o tempo todo. Porque a gente sabe que a todo momento a gente vai escutar uma calúnia, a gente vai ver o outro trazendo uma crítica ou alguma coisa assim, que vai nos incomodar, vai nos tirar do equilíbrio. E aí, terminando, só um item de Emmanuel aqui nessa reflexão, e aí tem outros, caso alguém quiser, depois a gente coloca no grupo. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade. E aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Então, quando a pureza brilhar em nossas mãos, ou seja, a gente não vai ter preguiça, a gente não vai ter dia ruim, nem dia chuvoso, nem não, que eu acordei mal, que eu tive um problema, o cachorro ficou doente. A gente tem sempre uma desculpa, né? Tem sempre uma coisa para a gente desistir do trabalho, né? E se a gente olhar esses missionários grandes que tiveram conosco, né? A irmã Dulce, quem não viu o filme, vale a pena assistir o filme dela, que a vida é um bálsamo para a gente, vamos dizer assim, é um estímulo e uma motivação. Que ela não tinha dia, o foco, é pessoa focada naquilo. A pessoa vai em frente, não importa o empecilho, e ela lutou contra a congregação dela, e ela acabou, não tinha, o foco dela era ajudar aqueles necessitados. Nada tirava ela do caminho. E sabemos que era uma pessoa doente, tinha uma incapacidade pulmonar, parece que tinha um pulmão, parece que tinha muito pouca capacidade, e mesmo assim é o que ele fala aqui, né? Quando a pureza brilhar em nossas mãos, as mãos na questão do trabalho, quando tivermos a oportunidade do trabalho, não tem preguiça, não tem má vontade, não tem dia ruim, não tem dia chuvoso que nos deixe nos levar pela preguiça. Então, se nós usarmos as nossas faculdades a serviço do bem, é essa a nossa meta, né? A todo momento, não é só fazendo uma caridade, doando alguma coisa, conversando com alguém, é o nosso dia a dia, nós mesmos. É esse espírito que precisamos de desenvolver nesse sentido, a serviço do bem, e principalmente, não é egoisticamente falando, o bem para que a gente consiga essa pureza de coração. Então, quando a gente tiver essa pureza do coração, realmente a gente já deu um passinho bem grande na frente, né? E quando a gente faz esse movimento dessa preocupação com a nossa visão, naquilo que a gente está vendo, com a nossa audição, aquilo que a gente recebe, e com a gente controlar a nossa palavra, que ela seja uma palavra que edifique, que ela seja uma palavra que não corte, que não traga ferimento no outro, que seja uma palavra edificante, certamente a gente estaria nesse caminho da pureza. E aí a gente entra na sintonia com o alto. E nesse momento que a gente aprimora esses sentidos, essa percepção, a gente recebe, tem um fluxo maior de orientação, de intuição, de ideia, para que a gente consiga melhorar. Então, quando a gente faz esse aprimoramento dos nossos sentidos, a gente entra nessa conexão com o alto, é como se fosse um Wi-Fi poderoso, 100G, que a gente libera. Então, do alto chegará com mais facilidade, não é que não venha, é que a gente está tão embotado, a gente está tão bloqueado com os nossos conflitos de orgulho, de egoísmo, que a gente não permite esse fluxo. Então, nesse momento da pureza, é o que consagra esse capítulo, que ele permeia em todo momento da gente buscar essa pureza do coração. E aí eu queria começar esse nosso estudo lembrando da passagem de Jesus, que o item 1, lá no comecinho, quem quiser acompanhar, eu só vou usar o Livro dos Espíritos e
o Evangelho. E ele diz assim, Mateus, tá? No Evangelho de Mateus: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Como a gente tem ainda muito essa questão do ver, de enxergar, e a gente até cria um Deus antropomórfico, aquele homem de barba, né, que cabelo comprido, sentado em cima de uma nuvem, né? Assim que eu via quando era criança, e a gente às vezes quer ver alguém assim na nossa figura humana. E aí a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 244, Kardec pergunta tudo aquilo que a gente gostaria de perguntar para os espíritos. Essa é a ideia. Então ele pergunta: os espíritos veem a Deus? Olha só que pergunta boa. Aí eles respondem, os espíritos: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Mas não é essa visão carnal nossa, é uma visão espiritual, é lógico que sabemos disso, né? Os inferiores, que somos nós, eu me coloco nessa categoria, o sentem e adivinham. Quando a gente está num momento difícil, quando a gente está num momento de dor, de problema, de dificuldade, que a gente eleva o nosso pensamento ao alto, que a gente pede ajuda, mas é aquela prece fervorosa, não é prece de cobrança, a gente percebe essa presença do Pai conosco. Eu tenho certeza absoluta que vocês aqui já tiveram essa experiência. A gente percebe aquela paz que nos coloca em equilíbrio, porque a gente desequilibra, e a gente recebe a intuição, recebe a ideia, acalma, a gente consegue enxergar o problema de outra forma. A gente consegue enxergar o problema, nós que somos estudantes do Espiritismo, a gente enxerga aquele problema como uma luz para que a gente mude, de repente, a rota. Né? A palavra pecado quer dizer mudança, erro de alvo. Então, a gente errou o alvo, então a gente vai mudar. Né? E aí, na pergunta 10, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta dos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, não tem jeito agora. A gente não vai compreender. Falta-lhe para isso sentido. E aí nós vimos os sentidos que nós temos encarnados, a gente precisa de outros sentidos. Esse sentido espiritual, né? Não é essa visão carnal, não é essa audição, né? Não é esse olfato, esse paladar carnal. Nós aqui. É uma percepção superior, que a gente ainda não tem, que essa pureza vai nos levar a essa situação mais desenvolvida. E na pergunta 11 ainda, Kardec nos ajuda nessa reflexão: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí eles respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, nós sabemos que o quanto nós nos desmaterializarmos, nós subiremos mais um pouquinho esse nosso grau, esse nosso nível. E aí ele continua: a pureza de coração é ter um nível evolutivo. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, minha gente, não adianta a gente ficar tentando descobrir aquilo que a gente não tem capacidade ainda de compreender. É como uma criança no jardim de infância, não é ensino infantil, entender raiz quadrada, vamos dizer assim, questões mais complexas. É o nosso caso. Nós estamos, eu não digo que nós estamos no jardim, mas a gente está numa fase ainda intermediária, porque nós já abraçamos alguma coisa e sabemos que isso é benéfico para o nosso espírito em evolução. E aí a gente vai para o número 2, né, desse capítulo, que diz assim: apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele, Jesus, as tocasse.
E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: aí, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. E aí, na hora que eu estava estudando, me deu um negócio. Eu disse, mas peraí. Os discípulos afastaram as crianças com palavras ásperas. Foram grosseiros. E Jesus zangou-se. Eu sempre li essa passagem daquele jeito. Deixai que venham a mim as crianças. Não foi assim. Não pode. Imagine Jesus zangado se ele ia falar assim. Não atrapalha. Deixa as crianças chegarem até a mim. Respeitem as crianças. Não é? Não foi dessa forma, como a gente vê no desenho, aquelas crianças caminhando calmamente. Imagina se aqui, né, no Evangelho já está dizendo que os discípulos afastaram com palavras ásperas, então não foi com educação, foi com grosseria, foi com estupidez, que as crianças, naquela época, era uma coisa normal. E aí eu fiz uma pesquisazinha pequena para saber como é que as crianças eram tratadas naquela época. E aí como a gente está sempre mergulhando no Evangelho, buscando pistas, elementos para a gente ampliar essa nossa visão do Evangelho, eu fiquei pensando, será que Jesus somente se referiu às crianças no sentido para dar aquela ideia da simplicidade, da pureza, da sinceridade, da humildade? Só isso? Foi só isso que Jesus ensinou naquele momento, com aquele monte de crianças? Imagine as mães, né, carregando as crianças. Aí eu pesquisei um pouquinho e vi que a coisa era muito diferente. Que até o século XII, hein, as condições gerais de higiene e saúde eram muito precárias e que tornava o índice de mortalidade muito alto, muito alto. Então, as crianças morriam à torta e à direita. Se a gente for lembrar, eu me lembro uma vez uma moça que trabalhou na minha casa, isso eu era criança, ela teve 14 filhos. E olha agora, no século passado, 14 filhos. Quantos filhos sobreviveram? 4. 4. Se no século XX o índice de mortalidade infantil já era muito grande, imagine nessa época, onde a higiene e a saúde eram precárias. E, além disso, como fala essa pesquisa daqui, a indiferença em relação à infância, nos períodos medieval e moderno, não estou nem falando para trás, resultou em uma postura insensível com relação à criação de filhos. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço em um pobre animal suspirante. Olha a ideia da criança naquela época. Olha só, que tinha tantas possibilidades de morrer com pouca idade. Para que eles iam investir, ou seja, cuidar bem, demandar um tempo, um trabalho? Porque as crianças desmamavam, isso aí está na pesquisa, as crianças desmamavam com 5, com 4, logo eram colocados para trabalhar, não tinha infância. Eram colocados, então, não havia um cuidado com a infância, não havia o interesse. Então, as crianças tinham que ser mais uma questão econômica, mais 2 braços para trabalhar. Então, eles eram colocados com os mais velhos para aprender o ofício, e aí, se vira. Então, não existia uma alimentação adequada para a criança, não existia um cuidado, não existia uma preocupação. E aí a gente volta ao Evangelho, né? E a gente percebe como os apóstolos, com palavras ásperas, enxotavam as crianças. Então, as crianças eram enxotadas. Aí vamos imaginar, mas será que as mães não tinham um carinho, uma atenção? Lógico, se até os animais, né, eles cuidam da cria, da prole, imagine-se uma mãe
mesmo naquela época, não ia ter o cuidado. Imagina as mães com as crianças no colo, vendo aquele espírito de luz, aquele espírito que cura, que abençoa, que tranquiliza, que conforta. Imagina elas sabendo, que não tinha WhatsApp, mas elas sabiam de tudo. Todo mundo sabia onde Jesus ia parar, não é? Passar, todo mundo sabia. Então, elas iam naquela ânsia para que Jesus pudesse abençoar aquelas crianças, para que Jesus pudesse dizer, presta atenção, cuidem dessas crianças, né? Cuidem desses seus filhos. E aí eu vejo também quando a gente vai ver, quando o Espírito Protetor fala que Jesus não só viu, não só também chamou as crianças assim, como também aí ele vai falar da questão dos corpos, o espírito adulto em corpos infantis. Então, essa questão da infância, imagina se Jesus não estaria dando uma orientação nesse momento. Só que a criança não tinha valor naquela época. A criança não tinha um olhar de cuidado da infância, como nós sabemos agora, né? Como nós temos isso muito certo na nossa cabeça, mas não foi tão recente, não foi lá para trás, não, foi recente. Século XVIII, se a gente for falar em Rousseau, a gente vai falar em Pestalozzi, em especial, e Kardec trouxe essa necessidade do cuidado da infância. Então, nesse momento, quando eu li isso, aí digo, gente, tem alguma coisa aí que Jesus também estava ensinando. Mas nos evangelhos a gente vê pouca referência à criança. Era exatamente como se tratava os pequenos naquele tempo. E certamente Jesus estava orientando quando ele se zangou com os apóstolos, quando ele ficou irritado e ele ficou chateado por eles terem enxotado as crianças aí. E aí, nos dias de hoje, né, esse entendimento da infância é uma coisa muito presente na nossa vida, né? Quando ele diz, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí está aquela questão da pureza, a questão da simplicidade, a questão da sinceridade, porque a gente sabe, nós que temos netos, uma criança pequenininha, ela é como Hamed tem no livro... Esqueci o nome do livro. Bom, Hamed fala que a criança é como um galho verde, é uma argila mole, e a gente pode amoldar, e a gente sabe da importância da infância para o espírito ele receber aquela educação, aquela orientação, para ele conseguir se despojar daquelas tendências, daqueles vícios que ele traz, né? Então, a nossa responsabilidade como pais, como avós, é muito grande, né? E no livro dos Espíritos, né, na questão 383, a gente ainda falando da infância, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnado, a encarnação, a reencarnação, com o objetivo de aperfeiçoar o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. É aquele galho verde, é aquela argila mole que é mais fácil de amoldar, né? Capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos. Aí, quando ele fala os incumbidos, aí somos todos nós, né? Os pais, são os avós, é a escola, é alguém que se caso a criança está no ônibus. Então, a preocupação, e aqui também a gente pode entender a preocupação que a gente tem que ter de trazer uma orientação religiosa, né? Eu não tive... Se fosse nos dias de hoje, eu certamente colocaria os meus filhos na evangelização, ou mesmo na igreja católica, que seja, que é sempre bom a criança ter esse caminho, esse fio de prumo,
em relação à religião, né? É sempre importante. Então, as crianças, ele continua, são seres que Deus manda a novas existências. E aí, tem no livro, eu vi isso aqui até um pouco, deixa eu ver. No livro Coletâneas do Além, Emmanuel fala uma coisa interessante para nós, a questão da reencarnação. Ele diz assim, na sua exortação divina, ou seja, na benevolência do Pai, a todos que receberam a mordomia, gente, me chocou essa palavra, a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra. Então, não é porque não somos missionários, mas recebemos a mordomia dessa oportunidade que temos de nos desenvolvermos e ajudar no desenvolvimento daqueles que estão ao nosso redor. Então, me chocou isso quando colocou mordomia, porque muitas vezes a gente acha que a gente está em sofrimento, que a gente está padecendo, que a gente está mal, que não está aguentando. Recebemos uma mordomia, uma oportunidade para podermos desenvolver. E aí agora a gente vai para o item 18, quando o Espírito João Evangelista, ele fala, deixai venham a mim as criancinhas. E ele diz, profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças. Mas também, aí que eu alertei para essa questão da pesquisa da criança, como era tratado naquela época. Ele colocou aqui um chamamento dirigido às crianças. Então, houve um chamamento, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. E aí esse apelo, né, quando João Evangelista nos fala que Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura, formada pelos fracos, pelos escravizados e pelos viciosos. Quem são os fracos? Somos todos nós, que no momento da dor, do problema, a gente se desequilibra. A gente não tem esse foco, essa força. A gente se desequilibra e a gente precisa de ajuda. Então, ele veio para nos ajudar, para nos confortar, para nos dar a esperança. E esse conhecimento que temos, que somos espíritos em evolução, recebemos essa mordomia, e aí nos traz essa responsabilidade. Quem são os escravos? Como ele fala aqui, João Evangelista. Ele veio para os fracos, os escravizados e os viciosos. Somos nós escravos da matéria, das perdições, do fanatismo, enfim, tudo que nos escraviza. E aí eu me lembro uma vez, quando eu fui na casa de uma amiga almoçar, e aí ela estava na hora do almoço, botando a mesa, aquela coisa, panela, bota na travessa e traz para a mesa, aí que ela se deu conta, e meu Deus, não dá, eu tenho que comprar, não tem Coca-Cola, fulano vai lá embaixo, rápido, compra uma Coca-Cola. Diz, caraca, qual o problema se não tiver Coca-Cola? Ah, mas aqui em casa a gente não faz uma refeição sem Coca-Cola. Digo, caramba, a Coca-Cola está te escravizando. E se não tiver dinheiro para comprar Coca-Cola? Ah, ninguém vai almoçar, ninguém vai jantar. Credo, é isso. A gente cria essas algemas na nossa vida e a gente não tem noção de quanto isso repercute, principalmente naqueles que estão à mesa, as crianças. Então, a vida vai mostrar para eles que a coisa não é assim. E se algum dia for num lugar que não tiver Coca-Cola, a criança não almoça, a criança não janta, isso é qualquer coisa. Outro dia também vi uma sobrinha minha dizendo que o meu sobrinho neto, fulano só come se tem carninha. Digo, caramba, se um dia não tiver carne, como é que vai ser? Então, a gente ensina a escravizar. Nós somos escravos. Eu tenho que comprar um sapato, eu tenho que ter uma roupa nova, eu vou para o casamento, tem 3 vestidos novos no armário.
Aí eu tenho que botar um novo. Imagina se eu vou aparecer com um vestido velho. Escravidão, a gente se deixa escravizar. Aí eu tenho que botar um sapato novo, aí eu tenho que ter uma roupa nova. Ah, no ano novo? Imagina, ano novo sem roupa nova? Dá azar. Olha só, a gente acaba se escravizando. E Vitor Hugo, ele tem uma poesia que é muito bonita, que se chama Desejo. E a poesia é toda linda. Desejo que você tenha um bom marido, desejo que você tenha uma boa esposa, desejo isso, desejo aquilo, desejo que você tenha dinheiro. Aí ele começa assim. Aí tem uma parte que ele diz assim, desejo que você tenha dinheiro. E dinheiro é muito bom. Mas que um dia por ano, eu acho que é por ano ou por mês, não me lembro. Um dia por ano, você coloque o dinheiro na sua frente e diga para ele quem é dono de quem. É exatamente isso. O dinheiro não pode nos escravizar. Né? Nós vemos aí situações muito ruins na vida de pessoas que, nessa compulsão de ter mais, e tem que ter mais, e tem que guardar, e tem que botar na Suíça, e tem que guardar aqui, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Quem são os viciosos? Como fala João Evangelista. Os viciosos são aqueles que se aprisionam de situações, de coisas, materiais, claro, mas que a gente não consegue lidar, não consegue frear. Por exemplo, compulsão de comer. Ah, é uma coisa fora da gente? Não, é uma coisa da gente, sim. Ah, eu não consigo parar. Como não consegue parar? Ah, eu só vivo se eu tiver, na minha casa, se eu tiver iogurte disso, se eu tiver bolo daquilo, se eu tiver... Como pode? Cria vício que você não consegue lidar com ele. A neurociência nos traz uma questão importante, que ela diz, para você adquirir um vício, você gasta um X de energia. E a gente treina, se eu quero levantar um peso, eu tenho que treinar. Então, eu gasto uma energia. Para você tirar esse vício, você gasta 3 vezes mais essa energia. Por isso que é tão difícil a gente tirar um vício, porque ele já está tão arraigado e gasta energia, e aí o cérebro da gente diz assim, está gastando muita energia, está cansando, não aguento, pega aquilo que você quer, faz aquilo que você quer. Então, é uma questão fisiológica que nós incorporamos ao nosso ser e que a gente precisa dominar. É isso que ele fala aqui. Aí ele continua, João Evangelista. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetido ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. E aí ele está se referindo à maternidade, como no começo a gente comentou, né? Dessa questão, quando você conquista a criança, quando você imagina aquelas mães sedentas, as crianças deviam ter doenças, deviam nascer com problemas físicos, problemas mentais, e elas iam levando as crianças para que Jesus abençoasse. Imagina o desespero dessas mães, sabendo, porque tinha muito, se morrer um, se morrer dois, não fala, não é assim. A mãe não pensa assim desse jeito. Até um elefante, até um animal, né, selvagem, ele fica ressentido com aquele filhote dele que foi comido pelo leão ou de alguma forma ficou preso na água ou um troço assim. Então, a gente percebe essa questão quando ele fala cujo chamamento conquistava para o seu coração. É esse apelo que Deus, que Jesus nos faz sempre para que tenhamos confiança, para que tenhamos essa esperança, não percamos a esperança. Não importa a dor, não importa no sentido, não é desmerecimento, é que sempre seremos abençoados, sempre receberemos do alto a orientação, o acalanto, do que nós precisamos para ir em frente. Então, submetia Jesus, sim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. E aí, quando ele fala em autoridade,
Aí eu fiquei pensando, como é que é essa autoridade, né, de Jesus perante os outros espíritos? Ele tinha autoridade, mas a simplicidade, só nós lembrarmos da manjedoura, onde ele nasceu, com aquela simplicidade entre os animais, né, ao relento praticamente dizendo, mas tinha essa misteriosa autoridade. E no Livro dos Espíritos, na questão 274, Kardec pergunta se existe hierarquia entre os espíritos. Porque quando a gente vê a palavra autoridade, a gente pensa logo em mandar, né? Eu vou mandar naquele subalterno. Ele está abaixo de mim, ele tem que se submeter, né? A gente sempre pensa assim. Mas aí os espíritos responderam: se existe hierarquia, muito grande, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançar. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, Jesus, ele tinha autoridade, mas ele não era autoritário, né? A ascendência moral dele é que caracterizava a autoridade dele moral. E aí, João Evangelista continua. Ele foi o facho que ilumina as trevas. Há bem-aventurados que têm puro coração. A claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não só as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, somos nós, esses homens aqui, querendo nos alinhar cada vez mais, querendo aprimorar esse sentido, aprimorar essa percepção, né? Dessa nossa mordomia, como fala Emmanuel, recebemos uma mordomia. Eu li isso, estou passando para vocês, para dividir aqui com a gente, porque só eu ficar chocada não dá. Chocar todo mundo. Então, é mordomia essa oportunidade de evolução que tivemos. Né? Aí, João Evangelista continua. Está empenhada a ação viril, a ação forte, corajosa. Já não se trata de crer instintivamente. Crer sem saber, aquela crença, eu vou junto com a boiada. Não, nem de obedecer maquinalmente. Tudo que a gente estuda tem o crivo da razão, tem o crivo da ciência. Né? É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. Olha que palavra séria para nós. Universalidade tem a ver o nosso olhar atento a todos, sem raça, sem etnia, sem gênero, sem nada. Universalidade. Não existe país, eu sou brasileira, não sou chinesa, não sou americana. Não. Somos todos espíritos nessa jornada. Como Emmanuel fala, que nós já habitamos todos os continentes. Já sabemos todas essas línguas. Como é que a gente agora... porque eu não quero ser mais brasileiro, quero ser português, eu quero sair para Portugal, e lá está melhor. Não! Todos os povos, todas as nações, todas as etnias, os indígenas também. Muitas vezes achamos que somos superiores a eles. E não somos nada. Eles têm uma autoridade, uma superioridade moral muito maior do que a nossa, em termos de criação de criança, em termos de respeito aos idosos. Eles têm muito a ensinar a gente. Né? Aí, dando continuidade aqui, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas. E aí é o que a gente está fazendo, aprofundando, né? Mergulhando nesses ensinos, para a gente buscar elementos que possam fortalecer a nossa fé, que possam ampliar essa nossa visão. E aí ele continua, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. O que a doutrina nos faz, né? Explicar essas passagens, né? Buscar o sentido exato, aprofundar. Essa é a nossa bênção para a gente poder
cada vez mais aprimorar os nossos sentidos, a nossa percepção. Então, a gente precisa saber também algumas coisas, né? Que nós somos, nesse livro aqui também, que eu falei com vocês, tá. Só para terminar aqui, que já está quase na hora, Coletâneas do Além, ele fala uma coisa interessante, que a criança é o futuro. Trazendo essa ideia de criança, né? Aí a gente pensa, mas criança é o futuro? Mas sim, os netos são, né? Nossos netos, né? São nossos filhos, né? Aqueles ainda adolescentes. Não, somos nós que logo desencarnaremos e vamos voltar criança. A criança é o futuro, somos nós aqui, nesse círculo aqui, que vamos voltar daqui, sei lá, 100 anos, não sei, e estaremos com algumas melhores condições para poder encarar a nossa reencarnação, para dar uma alavancada nesse planeta de regeneração, que nós precisamos estar inseridos com o conhecimento adquirido nessa encarnação, né? Com as virtudes, né? Que conseguimos amealhar nesse tempo, que a gente possa cada vez mais estarmos sempre dispostos, e como Jesus disse, com a simplicidade, com a humildade, né? E com a esperança no coração de sabermos que estamos melhores do que ontem, e do que a outra encarnação, e do que a outra. O quanto nós já conseguimos avançar, e como nos diz muito bem Pedro Camargo, nosso Vinícius, já nos demos parabéns hoje para nós, o quanto nós conseguimos avançar. É aquela brincadeira de criança, né? Mamãe, posso ir quantos passos? A gente vai de passo de formiguinha mesmo, mas a gente vai conquistando, a gente vai cada vez amealhando mais. Então, termino agora aqui, ainda tinha mais alguma coisa, mas tudo bem, né? Que Jesus possa abençoar a todos nós, muita gratidão por esse estudo, que me trouxe muitas reflexões, eu espero que tenha conseguido tocar um pouquinho o coração de vocês, em relação à questão da pureza de coração, que é uma meta, que tem que ser um desafio nosso, mas que a gente só tem a ganhar com isso. Obrigada. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Carmen, que nos trouxe suas reflexões. Realmente temos muito que pensar sobre tudo isso, né? Então, vamos pedir ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, encerrando mais um momento de estudos. Mais um momento em que, em contato com o Evangelho que Jesus nos oferece, possamos crescer, possamos evoluir, possamos adquirir aquela base fundamental para dar suporte à nossa jornada terrena, fazendo com que teremos felicidade e paz. A espiritualidade que nos apoiou, sem dúvida, o agradecimento também se faz presente. Rogando que esteja sempre conosco, sempre nos fortalecendo, sempre nos dando as condições necessárias para que alcancemos o nosso objetivo maior, que é o crescimento, a aprimoração em nossa jornada. Que tudo corra bem, tenhamos uma semana de paz, equilíbrio, tenhamos o entendimento necessário para enfrentar um momento tão difícil como esse nosso agora, dando-nos serenidade, dando-nos equilíbrio, fazendo com que possamos cada vez mais e mais exercer a harmonia que o nosso Pai nos ofereceu. Muita paz, Senhor, muita luz, e que tudo venha correr bem. É o que lhe rogamos. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Então, minha gente, estamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje. Quero deixar um abraço para todos vocês, uma boa noite, que o Senhor nos abençoe. E amanhã, às 17 horas, estaremos de volta para o estudo do nosso livro Nosso Lar. Um beijo,
no coração de todos. E, Carmen, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade para fazer o nosso estudo de hoje. Tchau, gente. Fica à disposição. Fica à disposição. Um abraço.